Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente poder começar o nosso bate-papo. Enquanto fala, Doroteu, tá me acompanhando aí, né? Errou o dia da live. Enquanto isso, se puderem, por favor, vão colocando a cidade onde vocês estão, para eu ter uma ideia da nossa abrangência. E se tiverem alguma dúvida também, pode ir postando aí que eu vou tentar, na medida do possível, responder. Boa noite, Isabel. Elisa, boa noite. Tá no Acre ainda, Doroteu? Não tá de férias? BH, Rio Casca, Minas Gerais, Mogi, do Rio. Todo mundo aí presta concurso para magistratura do trabalho ou estão pensando em prestar? Poxa, Caldas, Daniel, atua aí, adoro essa cidade. Se você passar, não sei, pretender ser juiz do trabalho, pode atuar por aí. Pois é, cadê o nosso artigo, Doroteu? A revista está cobrando. Porto Alegre, legal. Daniel. Oi, doutor. Oi, Veronese. Tem que prestar o concurso, sim. Fábio. Tem muita gente conhecida aí. Legal isso. Vai pra casa então, Doroteu. Já a gente encontra aqui, ó. Nosso bate-papo aqui vai ser longo. Oi, Juliane. Tá me acompanhando aí? Quem sabe você resolve fazer o concurso para magistratura do trabalho também. Pessoal, o som tá bom, a iluminação tá boa, porque eu nunca fiz live pelo Instagram, então pode ter algum probleminha aí. E outro detalhe, parece que vai chover muito aqui em Varginha, então tá ventando, as portas estão batendo, mas se não tiver interferência na internet, a gente continua assim. Andréia, Cris. Acho que o vídeo deu uma pausadinha. Vamos ver. Aqui ficou tudo escuro. Vamos aguardar voltar. Pessoal, eu não estou visualizando vocês. Vocês estão me visualizando? Porque escureceu aqui a minha tela. Tá beleza? Então eu vou fazendo sem a tela mesmo. Eu acho que já dá para começar. A gente já tem uma audiência boa. Taubaté, que legal. Gente, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Fabrício Lima Silva, eu sou juiz de trabalho substituto aqui em Minas Gerais, né? Atuo agora na região do sul de Minas. Sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo e ministro cursos de especialização no IPECONT e coordeno os cursos para magistratura do trabalho do SEI. O SEI ainda é novo na área da magistratura do trabalho, eu fui convidado para coordenar os cursos
e a gente teve uma grata surpresa na boa aceitação que o curso teve, lançado ano passado, e agora a gente está lançando um novo curso. Tá todo mundo conseguindo me ver aí, me ouvir? Porque a minha tela continua escura aqui, eu não estou vendo nada. Tudo certo, não, ótimo. Pão de queijo, Paraguaçu tem um pão de queijo ótimo. Quando passarem por lá na casa do pão de queijo, vocês vão adorar. Tem um pão de queijo recheado lá. Sempre que eu estou indo atuar em Alfenas, eu dou uma passadinha lá. Gente, então, assim, a minha proposta era a seguinte. Eu sempre ouço o pessoal me pedindo, professor, me dá alguma dica de estudo, como que o senhor estudava, o que o senhor fazia, e fica difícil eu responder isso por mensagem. Aí eu pensei em fazer para vocês uma live, né, um ao vivo, para justamente ter esse contato mais próximo e para eu poder explicar a minha experiência. Como eu disse lá, anunciando a minha live, eu não quero servir de exemplo para ninguém, porque vocês vão ver que o meu método de estudo não foi um método organizado. Foi um método de sucesso, sim, que eu consegui ser aprovado, né, graças a Deus, mas não foi um método organizado. Hoje eu vejo aí no Instagram o pessoal utilizando cores diferentes para fazer resumo, marca-textos, resumos, quadros. Eu confesso que eu já tentei estudar dessa forma, mas eu não consegui. Eu achava que eu perdia muito tempo com isso, e como eu não tinha o tempo suficiente para estudar, vocês vão ver, eu vou contar toda a minha história para vocês, então isso não dava certo para mim, e eu optei a estudar por um método meu que eu resolvi, e aí eu vou falar com vocês. Mas antes de começar especificamente, para eu contar a minha história de aprovação, eu preciso contar para vocês, eu peço desculpas até, da minha história de vida. Porque não adianta falar, eu não me tornei juiz do trabalho nos 4 anos que eu estudei para o concurso. Não foi isso. Eu acho que toda a minha história de vida me preparou para um dia me tornar juiz do trabalho. Confesso, vocês vão ver que não era o meu primeiro sonho, se tornou o meu sonho, mas acabou que eu consegui, hoje eu sou plenamente realizado no que faço, é uma missão muito importante. O dia a dia de sala de audiência, quem me conhece, quem atua comigo, eu sei que tem advogados aí que atuam comigo, fazer audiência para mim é um prazer. Eu faço da sala de audiências uma extensão da minha casa. Então, muito dificilmente eu estou de mau humor, eu torno aquilo prazeroso para mim, porque eu acho que se a gente acaba tornando aquilo algo dificultoso, algo meio trabalhoso, acaba que fica sendo bem pior. Então, eu sou uma pessoa prática. Então, na medida do possível, eu tento sempre simplificar as coisas. E eu acho que a audiência sendo feita de uma forma leve, ela facilita a vida de todo mundo, do juiz e dos advogados e das partes envolvidas. Mas então, vamos já começar a minha história, que é uma história um pouquinho longa, eu peço que tenham paciência. Primeira coisa, vamos começar da minha família. Eu sou filho do meio, né, de mais 2 homens. Eu tenho um irmão mais novo e um irmão mais velho. Meu pai era mecânico de caminhões e minha mãe aposentada. E depois de aposentada, ela foi abrir uma loja de roupas aqui na minha cidade. Minha família não era uma família abastada, longe disso. Só que minha mãe, ela sempre incentivou, apesar do meu pai ter pouco estudo, ele ter até o 4º ano primário, a minha mãe sempre incentivou os filhos dela a estudarem, né? Então, mesmo tendo sacrifícios, ela matriculou os 3 filhos numa escola particular aqui na minha cidade. Não era a melhor escola da cidade, mas era uma escola que acabou me dando, graças a Deus, uma base boa para depois eu conseguir subir na minha carreira, né? Subir, almejar, alcançar os meus objetivos. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, ou seja, desde o pré, né, porque aqui eu comecei no pré, não fiz jardim, eu adorava ficar em primeiro lugar lá no ditado, né, que tinha a tabelinha lá dos campeões do ditado da semana.
Então, eu era uma pessoa que eu sempre gostei de estudar. Desde o prézinho, eu adorava estudar, eu adorava ir para a escola. Para mim, para a escola nunca foi um tormento. Então, diferente de muitos, eu sei que tem muita gente que reclama, que fala, não, é um porre estudar, não dou conta de estudar. Sim, tem momentos que a gente acaba que fica meio cansativo, porque estudar para passar no concurso, pode ter certeza que não é o mesmo prazer que você estuda, por exemplo, você dá uma aula. O que você estuda para engrandecimento próprio. Quando você tem um objetivo, acaba se tornando aquilo uma obrigação. Então, a gente, do meu ponto de vista, a gente tem que tentar deixar essa obrigação de lado e estudar por estudar. E não estudar para passar no concurso. Passar no concurso vai ser uma consequência. Mas aí vamos seguindo então com a minha história. Então, nesse meu colégio lá, eu fiquei até a 7ª série. Quando veio para a minha cidade um colégio objetivo. E era um colégio melhor, e ele começou até a partir da 7ª série. Na 7ª série, eu, por vontade minha, conversei com a minha mãe no colégio mais caro. Ela falou, não, a gente faz um esforço, e eu me mudei para esse colégio objetivo. No 2º grau, eu estudava bastante, continuei sempre estudando da forma que gostava, e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que seria difícil para minha família pagar uma faculdade particular para mim fora da minha cidade. Só que eu sabia que eu queria fazer algo em uma universidade federal, uma universidade pública, que ficaria mais fácil para minha família arcar com as despesas. E eu, como sempre fui prático, no 2º ano eu pedi para minha mãe, eu falei, mãe, eu aqui em Varginha, eu não vou conseguir estudar. Por que eu não iria conseguir estudar? Porque primeiro, 2º ano, você sabe, adolescência, eu saía muito, tinha muito amigo, gostava muito de andar de bicicleta. Então, essas questões externas me atrapalhavam a estudar da forma que eu queria. E aí eu conversei com ela, conversei com meus pais e resolvemos que eu fosse para Campinas. Com 17 anos, então, a gente conseguiu lá uma bolsa parcial no ano em Campinas e aluguei um kitnet com um amigo. E fui estudar lá, fazer um 3º ano integrado, que eu queria fazer uma universidade pública, mas ainda não sabia o que eu queria. Eu sempre gostei muito, gente, de matemática. Por incrível que pareça, exatas era a minha melhor nota, porque eu não gostava muito de ler. Apesar de gostar de estudar, eu achava a leitura um pouco, para mim, não tão prazerosa. Eu ia bem, história, sempre tirei notas boas, mas a leitura para mim era bem dificultosa. Então eu preferia matemática. E eu até pensava em fazer mecatrônica na USP. Só que mecatrônica na USP, na minha época, tinha 30 vagas. Eu pensava que seria muito difícil eu ser aprovado dentro das 30 vagas. E acabei que no 3º ano, então, eu resolvi, falei, vou fazer Direito. Aí eu prestei Direito na UFMG, prestei Direito na USP e... Como eu já estava em Campinas, falei, vou prestar Medicina na Unicamp, né? Tudo a ver. Não, a mãe da gente sempre quer que a gente queira ser médico, né? Mas, prestei Medicina na Unicamp e até passei para a 2ª fase, mas fui reprovado. E na primeira fase da FUVEST para a USP, eu fui aprovado e fui aprovado também na primeira fase de Direito no UFMG. Coincidência ou não, né, dizem que às vezes é bairrismo, a 2ª fase da FUVEST e a 2ª fase do FMG eram no mesmo dia. E a grande dúvida, o que eu iria fazer? Eu iria fazer FUVEST ou eu iria fazer o FMG? A minha nota tinha sido muito boa no FMG, que eu tinha como parâmetro um outro colega que já estudava um bom tempo para medicina. E ele era muito bom e a minha nota tinha sido muito próxima da dele. E aí eu acabei optando por fazer o FMG. Fui a Belo Horizonte para fazer a prova, a 2ª fase, e, por incrível que pareça, ou não, né, não sei, eu fui reprovado. Esse meu amigo foi aprovado em medicina, hoje é até cirurgião, né, e eu fui reprovado. Foi uma decepção gigantesca para mim, mas infelizmente o que eu iria fazer? Voltei para minha cidade, né, para Varginha, e a minha meta, o meu foco ainda era ser aprovado, né? Não tinha outra dúvida. E aí resolvi ir para São Paulo, participar do ângulo lá em São Paulo, fiz uma prova de bolsas, graças a Deus consegui 90% de bolsa e comecei a estudar novamente.
Qual era a vantagem de um cursinho? A vantagem do cursinho é que ele sistematiza tudo em apostilas e você vai fazendo, cumprindo as lições de casa dele ali, e se você cumprir as lições direitinho, você acaba que adquire o conhecimento necessário para ser aprovado, isso eu não tenho dúvida, né? E acabou que no final do ano eu fui fazer novamente FUVEST, só que aí eu falei, eu não vou ficar restrito a essas faculdades. Eu fiz EFOA, que agora é a Unifal Odontologia, porque eu falei, se eu não for aprovado em nada, eu sou aprovado para Federal perto de casa. Fiz Unesp lá em Franca, Direito, fiz PUC São Paulo, fiz FGV e fiz Direito na USP. Acabou, e Economia na Unicamp. Graças a Deus, eu fui aprovado primeiro em Odontologia na EFOA, aí eu fui lá, fiz a matrícula, que o prazo para matrícula era curto, né? Só que aí em seguida saiu o resultado da Unesp, eu fui aprovado também, tinha sido aprovado na USP e fui aprovado em Economia na Unicamp. Mas o meu sonho aí já era agora, nesse momento, fazer Direito na USP, né? O meu sonho, o meu objetivo, né? Acabou que eu fui, em 1997, eu ingressei lá na turma 171 do Largo de São Francisco. Aí começou a faculdade, primeiro ano de faculdade, eu não sei se vocês também tiveram esse problema, eu não entendia nada que os professores falavam. Confesso para vocês que eu pensei em abandonar a escola. E por outro motivo, porque eu não tinha contato, eu não tinha feito amigos, então aquilo era bem tormentoso para mim, não sei se vocês tiveram esse problema. Mas, depois de tanta luta, não tinha como abandonar. Aí o primeiro ano foi dificultoso, o segundo ano já começaram as matérias um pouco mais práticas e eu comecei a me interessar mais pelo direito e comecei a estudar com mais afinco. No terceiro ano, eu comecei a fazer um estágio em um escritório que trabalhava com contencioso tributário. E eu amava aquilo, eu amava o ambiente do escritório, eu amava os meus chefes, amava os meus colegas de trabalho, tinha alguns colegas de faculdade lá que também eram estagiários lá. E a partir do momento que você ingressa no estágio, e esse estágio te dá uma certa possibilidade de crescer lá dentro, você já se pensa que você é um advogado. E esse foi um grande problema para mim. Porque a partir do momento que você pensa que você é um advogado, você começa a se especializar em determinada área e deixa as outras áreas de lado. E o que aconteceu? Direito penal, eu falei, não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com direito tributário. Processo civil, adoro, amava, e contencioso eu trabalhava com isso. Direito do trabalho, gente, direito do trabalho lá na USP, pelo menos na minha época, era assim, ninguém queria saber de direito do trabalho. Direito do trabalho na USP era a época, fala Juninho, era a época em que a Justiça do Trabalho era ali na região central de São Paulo, não sei se vocês conhecem, ali na Rio Branco, na Alfredo Issa, na Rua Aurora. Lá no escritório a gente tirava para o ímpar, para ver quem ia buscar os processos lá, fazer carga de processo da Justiça do Trabalho, porque o ambiente em que era a Justiça do Trabalho era um ambiente insalubre, a região que ficava a Justiça do Trabalho era uma região um pouco assim, não era tão amistosa, né? Perto da Cracolândia, quem é de São Paulo conhece, aí sabe o jeito que era. E aquilo era tormentoso, falava, direito de trabalho é para plaqueiro, porque no centro de São Paulo quem anda, o pessoal, ação trabalhista, oferecendo. A situação do direito de trabalho, pelo menos na minha escola, lá na faculdade, o pessoal odiava, né? Eu tinha uma experiência lá, o escritório que eu trabalhava também tinha um pouquinho de contencioso trabalhista, e eu já tive uma experiência de um dia eu ficar lá como estagiário ali na Rua Aurora. Não sei se vocês que advogaram por aí lembram de lá não tinha janela. E um certo dia eu fiquei lá com um cliente junto com a advogada que fazia área trabalhista, a gente ficou lá umas 4 horas esperando a audiência, para chegar às 18h30, o juiz falar, o servidor avisar que a audiência seria adiada, e não seria adiada para dali uma semana, a audiência seria adiada para dali 1 ano e meio. Isso é muito triste, né, gente? Isso aí é decepcionante para qualquer um. Infelizmente, graças a Deus, agora, depois juiz, eu adiei por adiantado da hora uma vez uma audiência. Nunca, nesses 6 anos que eu sou juiz, eu nunca adiei a audiência por adiantado da hora. Na medida do possível, eu tento cumprir a audiência. Mas, infelizmente, a experiência minha não foi boa.
Mas aí vamos seguir a minha história. Eu me formei, fui efetivado nesse escritório que eu estagiava. Falta uma parte aí. Nesse meio tempo, desde o início da minha faculdade, a minha esposa já era minha namorada. E no terceiro ano, quando eu comecei a estagiar, eu tive um filho com ela, o Felipe, hoje que já tem 17 anos. E a gente não se casou, a gente continuou namorando, eu me formei em São Paulo, né? E continuei advogando, e aí ficou, depois da formatura, era aquele impasse. Ou ela ia para São Paulo, ou eu voltava para Varginha, que era o momento. Ela me aguardou praticamente os 5 anos da faculdade, e a gente tinha que resolver a nossa situação. Infelizmente, ou felizmente, o meu salário que eu recebia depois de efetivado, daria para nós dois vivermos em São Paulo, né, nós três, mas a nossa vida seria muito sofrida. E eu resolvi voltar para Varginha, para minha cidade. A gente, depois de muito conversar, eu conversei com meus chefes, com os meus colegas do escritório. Meu chefe, assim, era uma pessoa maravilhosa, hoje que Deus o tenha, o Dr. Carlos Lencioni, me apoiou muito, inclusive ele deixou eu trabalhando lá 3 dias por semana, e o restante da semana eu vinha para cá, continuando recebendo meu salário, para ver se dava para eu de fato retornar. Eu montei o escritório em frente ao juizado especial aqui numa salinha, do nada, junto com uma advogada que eu nem conhecia, que depois se tornou minha amiga, o esposo dela também se tornaram meus amigos, em frente ao juizado especial. Falei, eu me formei na USP, né? Falei, vou chegar em Varginha, eu vou arrebentar de arrumar cliente. Vou ganhar rios de dinheiro. Lei do engano, gente. Para quem começa a advogar, vocês sabem, se você começa sozinho, é muito difícil. E se você começa um escritório, em cidade pequena principalmente, você não é tão valorizado, né? Isso acontece. Via de regra, né? Infelizmente, é a regra do jogo. Eu voltei, comecei a advogar, até que apareceram alguns clientes, alguma coisa, mas eu tinha família já para tratar. Eu resolvi, falei, não vai dar. Eu queria advogar na área tributária, eu falei, eu vou ter que prestar concurso. E, assim, no primeiro momento, qual que era meu sonho de concurso? Magistratura Federal, ou Ministério Público Federal, ou Magistratura Estadual. Eu nunca imaginava em prestar concurso para juiz do trabalho. Nunca. Eu não estudava para isso. Aí, nesse comecinho, isso aí mais ou menos deve ser lá no ano de 2003, 2004, na verdade, eu fiz um curso do Pretório. Acho que hoje nem existe mais o Pretório de BH, por satélite aqui na minha cidade, um curso semestral. E nesse curso sequer tinha direito de trabalho, né? Eram as matérias restritas à magistratura estadual. Ele era um cursinho voltado para a magistratura estadual. Aí eu prestei alguns concursos de magistratura estadual, magistratura federal, e sequer passei da primeira fase. Apareceu, felizmente, um concurso para analista do TRT e técnico do TRT. E eu falei, em Minas, eu vou prestar. Eu nem sei o que cai nisso, eu sei que o salário é bom, né? Eu já respondo se vale a pena fazer o cursinho. Mas eu vou prestar. E vocês não acreditam, assim, é coisa de Deus, não sei. Eu fui fazer a prova, a única coisa que eu estudei para a prova foi os artigos da Constituição que estavam lá no edital de técnico, que eu estudei específico para a prova, né? Eu estava estudando doutrina para a magistratura estadual, tudo. E fui aprovado. Eu não fui aprovado no concurso de técnico, mas eu fui aprovado para analista em 37º, salvo engano. Eu fiquei uns 1 ano e meio, 2 anos para ser chamado. E nesses 2 anos, o que eu fazia, né, gente? Continuava estudando, mas aí, depois que você é aprovado no concurso, a motivação diminui um pouco, mas é um conselho que eu dou para vocês. Se vocês querem ser juízes do trabalho, procuradores do trabalho, vocês têm que estudar para o concurso de juiz do trabalho, magistratura do trabalho. Não estudar para cargo de analista ou de técnico. Se no decorrer disso acontecer de aparecer um concurso, vocês até pausem um pouquinho, façam um estudo específico para esses concursos, mas não foquem exclusivamente nesse concurso,
Porque a partir do momento que esse concurso se torna seu objetivo, depois que você é aprovado, você desiste de estudar para sua meta. E depois, eternamente, você vai ser uma pessoa frustrada por não ter tentado o que você queria efetivamente. Então, eu estava focando para a magistratura, mas nesse meio tempo dei sorte. Eu falo que foi sorte, sim, todo mundo que me conhece, de ser aprovado no concurso de analista. Fui aprovado, continuei estudando, aí nesse meio tempo eu entrei em uma especialização em Direito Público, feita pela ANAMAGES, era um sábado a cada 15 dias aqui na minha cidade. E esse já dava maior abrangência, era um curso que pegava matérias para a magistratura federal, mas eu ainda não queria ser juiz de trabalho. Aí eu fui nomeado, e por sorte, novamente fui nomeado para a minha cidade, como analista judiciário aqui para Varginha. E fui nomeado para Varginha, tomei posse, adivinha qual foi a minha primeira atividade na vara de trabalho em Varginha? Fui atender o balcão. Imagina para uma pessoa que, né, estudou vários anos, tinha se formado, você começar a atender o balcão. Mas para mim aquilo foi mais motivação ainda, aquilo me motivou ainda mais, porque a partir do momento que eu comecei a atender o balcão, aquilo me deu mais estímulo para estudar. Eu falei, eu não vou ficar aqui atendendo o balcão o resto da vida, não que não atender o balcão não seja uma atividade importante. E é muito, e a gente fazia questão, quem sabe, quem conhece a primeira vara de trabalho aqui de Varginha, a gente fazia o possível para atender a pessoa da melhor maneira possível. Aqui não tem burocracia, aqui não tinha mau atendimento, a gente resolvia tudo e da melhor forma possível e o mais rápido possível. Se fosse possível, a gente emitia o alvará ali na hora para o advogado levar, que a gente sabe. Eu advoguei, o nosso chefe lá não advogou, mas era o diretor da secretaria, era uma pessoa muito comprometida, então a gente primava por essa excelência. E aí eu vou contar o mais inusitado, gente. Eu estava, então, nessa época, fazendo esse cursinho, especialização aí da ANAMAGES, e, assim, assistia às aulas e ia lendo doutrina, gente. Aí é que eu falei, onde eu falo que eu nunca tive uma organização. Eu não conseguia fazer resumo, eu não conseguia fazer quadro ótico. Por que eu não conseguia? Eu falei, eu estou perdendo tempo com isso. Enquanto eu estou fazendo um quadro, eu leria 30 páginas. E aí eu falei, não, e aí eu não conseguia também. Eu falei, eu vou pegar um edital e vou seguir o edital, vou se repartir. Um dia eu estudo o processo de trabalho, outro dia eu estudo direito do trabalho, outro dia eu estudo... Não, eu não conseguia fazer dessa forma, eu não conseguia, não era para mim aquilo. Como que eu estudava? Eu falava, hoje eu vou ler um livro de administração, essa semana eu vou ler um livro de administrativo. Eu pegava o Celso Antônio Bandeira de Mello, enquanto eu não terminasse o Celso Antônio Bandeira de Mello, eu não ia estudar outra coisa. E assim, eu optava por audiência... eu optava por ler mais rápido para eu poder ler mais vezes. Eu poderia fazer uma leitura mais lenta, mas não. A minha opção era ler o mais rápido possível para eu ler mais vezes. Para vocês terem uma ideia, eu já consegui ler o livro do Godinho uma semana. Assim, eu estava de férias, ficava o dia todo lendo e consegui ler em uma semana. Então, eu optava por fazer isso. Aí, nesse meio tempo ali, com 3 meses meu de posse lá como analista judiciário do TRT, eu me inscrevi. Eu falei, já que eu estou aqui na Justiça do Trabalho, eu vou fazer concurso para juiz do trabalho. Foi aí que eu comecei a atender, eu atendia os advogados, eu vi os processos, isso eu já vou falar quanto tempo que eu estudei para passar. Eu vi os processos, eu acompanhava a petição chegando, eu acompanhava o que o juiz despachou, acompanhava a sentença que o juiz deu. Então, eu comecei a me interessar por direito do trabalho. Eu já tinha advogado, eu tinha feito aqui, quando você vem para o interior você tem que fazer tudo. Já tinha sofrido com audiências trabalhistas, eu sei como é difícil, ainda mais para quem... eu vou falar como eu fazia revisão, eu vou entrar tudo nesses assuntos na hora que eu começar, porque não foi tão fácil, mas eu já explico para vocês tudo disso. Eu vou contando a minha história, mas aí na hora que eu
foquei diretamente para a Justiça do Trabalho, eu explico para vocês. Mas aí eu com 3 meses... Oi, Cíntia. A Cíntia sabe a história, né? Pode contar se eu estou mentindo. A Cíntia é datilógrafa lá da primeira vara de Virgínia. Com 3 meses meu lá de atendimento no balcão, saiu o concurso para o magistrado do trabalho de São Paulo. Eu falei, vamos me inscrever, quem sabe. O bom de que depois que você passou... quantas horas de estudo? Vou falar também, pode deixar. Quanto tempo que eu estudei, vou falar tudo isso para vocês. Meu primeiro concurso de magistratura do trabalho, o que eu fiz? Eu peguei um livro de direito do trabalho, falei, eu já estou estudando as outras matérias, né? Li o Godinho e peguei um livro de processo do trabalho, o Carlos Henrique Bezerra Leite. Li o Bezerra Leite e fui fazer a prova em São Paulo. Meu primeiro concurso de trabalho, eu cheguei na prova de sentença, gente. Vocês imaginam o que eu pensei? Eu falei, isso aqui é fácil demais, velho. Tá louco? Foi meu primeiro concurso, eu cheguei na sentença. Falei, nossa, porque para quem está estudando as outras áreas, falou, magistratura do trabalho, as outras áreas são fáceis e eles pesam mais em direito, processo, trabalho. Eu falei, pô, tranquilo. Só que aí qual foi o meu grande problema nessa minha? Cheguei na sentença. Para quem era advogado há 3, 4 meses atrás... chegar na sentença sem nunca ter estudado sentença, imagina o desespero. Eu não sabia, foi o ônus da prova. Falei, como que eu julgo? Eu sei ser parcial, eu sei fazer pedido, e sei o juiz condena, eu recorro da decisão dele, só que para você sair da mentalidade de advogado e ir para a mentalidade de juiz, dá um trabalho. Eu nunca tinha feito uma sentença na vida, eu fiquei desesperado, e aí a prova era dali 1 mês. E aí eu arrumei um cursinho em São Paulo, na época era o BFGT, da Patrícia Terezinha lá, que era um curso de um final de semana, 3 dias. Ela enviou as sentenças para a gente fazer antes, né? E depois lá na hora ela fazia a correção com a gente. Ela enviou, mas assim, eu não tive tempo para ler nenhum livro sobre sentença, eu não tive tempo para estudar nada de sentença. Ela enviou, eu fui pegar, falei, eu não dei conta, eu não fiz nenhuma. Eu não fiz nenhuma sentença. Falei, eu não dou conta, eu preciso que ela me ensine a fazer a sentença para depois eu fazer, porque desse jeito. Aí eu cheguei lá, na primeira aula, ela falou, não, tem a ordem das preliminares, tem as prejudiciais, tem as questões que você tem que resolver, as providências saneadoras, tem que resolver antes. Eu falei, tem tudo nessa ordem. Eu falei, mas eu não estudei isso na faculdade. Na faculdade a gente estuda a teoria. Pelo menos na USP a gente não teve, eu não tive nada de prática. A única prática que a gente tinha na USP é visitar. A gente visitava o DHPP, visitava a Assembleia Legislativa, a gente falava que era o CEPRATUR, né? Que é o Centro de Práticas Turísticas, né? Era CEPRAJUR, mas infelizmente eu nunca tinha assistido nenhuma audiência, até a minha primeira audiência que eu fui fazer como advogado. A gente não tem, né? Às vezes eu sei que os estagiários reclamam, né, que tem que fazer várias audiências, que tem que preencher relatório, mas vocês vão dar valor nisso. Pelo menos eu senti muita falta de não ter feito isso. Aí acabou que eu fui, o curso foi um curso muito bom para mim, me ajudou a pegar conteúdo. A Patrícia tinha me passado vários autotextos que eu nem tinha ideia de como fazer aquilo. Acabou que eu fui. E na época a aprovação era com 5. Você tinha que tirar pelo menos 5 na sentença para ser aprovado. Eu tirei 4,5. Fiquei por meio ponto para não ir para a prova oral. Por quê? Porque eu não vislumbrei uma matéria que seria reconhecida de ofício. Que seria direito a férias. A pessoa ficou afastada por mais de 6 meses no INSS. E aí a defesa fala que as férias teriam sido pagas conforme a lei. Então, e aí de ofício você veria, foram, porque durante 6 meses ficou afastado, perdeu o direito. E eu condenei a pagar essas férias proporcionais. E aquilo foi o divisor de águas entre quem foi aprovado e quem não foi aprovado. Eu, super animado, falei, isso é fácil demais, né? Falei, no próximo eu passo. No primeiro eu já cheguei na sentença, tá tranquilo. Aí depois disso foram 4 anos de estudo, gente. Em 2006 eu tomei posse, eu só fui ser aprovado em 2010. Foram 4 anos e 13 concursos, né? A minha vida ali, e mais 2 filhos nessa história. Veio
a Letícia e depois a Sofia. Aí me perguntaram depois se a leitura do Godinho uma semana vale a pena. Não, uma leitura não, mas eu fiz no mínimo umas 5 leituras do Godinho. Mas depois eu vou entrar especificamente em como eu estudava. Mas aí depois disso eu fui fazer outros concursos, não passava nem da primeira fase. Qual que era a grande vantagem, o grande diferencial da prova de São Paulo, gente, TRT da segunda região? O TRT da segunda região ele é muito prático. Ele não fica, pelo menos, ele não cobrava picuinha, não cobrava letra de lei específica, ele cobrava jurisprudência, pelo menos. Tanto é que eu fui aprovado lá depois, novamente, né? A minha aprovação foi em São Paulo, depois eu me perguntei para Minas. Então, eu gostava muito do concurso de São Paulo, e aí foi o concurso que eu cheguei a passar, as 2 vezes que eu passei para a segunda e passei para a sentença foi em São Paulo. Em Campinas eu fui aprovado para a segunda fase 2 vezes, não passei. Aqui em Minas eu nunca tinha passado ainda a primeira fase, então é difícil. Mas aí vamos seguindo aí para vocês verem o que aconteceu comigo. Aí na vara, acabou que viram, o diretor, o juiz lá na época, o Dr. Tadeu, viu que eu estava me esforçando, que eu tinha logrado... Eu vou falar depois como é que eu estudava jurisprudência, pode deixar. Aí as questões de estudo eu já vou logo entrar, porque agora eu já vou entrar como eu comecei a estudar. Aí me colocaram, me tiraram do balcão, me colocaram que, será que votos regionais, também comento, me colocar para dentro para fazer serviço interno. Nesse meio tempo eu comecei a fazer autuação, né? Já melhorou um pouco, eu saí do balcão, fui fazer autuação, ali eu acompanhava tudo, né? Acompanhava também as petições que entravam, acompanhava as sentenças que eram proferidas, os recursos, e também comecei a pegar algumas sentenças para ajudar a assistente do juiz nessa atividade, né? A Patrícia aqui, eu ajudava, eu gostava muito, nossa, se possível eu levava serviço para casa. E depois disso, o tribunal aqui criou uma segunda função de assistente de juiz e eu me tornei assistente de juiz. O que acontece? Eu trabalhava uma carga horária de 6 horas no Justiça do Trabalho e eu estava bem desmotivado para estudar e eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula na faculdade de Três Pontas de Direito Tributário e depois eu comecei a dar aula aqui em Varginha também, uma faculdade aqui na FASECA de Direito Tributário também. E comecei nesse meio tempo, imagina quanto tempo sobrava para estudar. No período noturno eu dava aula 3 dias por semana e no período diurno eu estava trabalhando na vara. Acabou que eu ficava lendo. O que eu lia, Fabrício? O que você fazia? Eu lia. Doutrina, eu li o Godinho. Aí depois eu comprei a Alice Monteiro de Barros, eu estudei, li a Alice Monteiro de Barros. Aí eu achava que precisava de alguma coisa diferente, eu comprei o livro da Volha, eu li o livro da Volha. Depois eu peguei o Bezerra Leite, li o Bezerra Leite. Depois eu peguei o Schiave, li o Mauro Schiave. O importante que penso eu dessas leituras minhas diversificadas é que você vê diversos pontos de vista. E você acaba formando suas opiniões. Gente, eu faço uma crítica muito séria para quem quer modelo. Honestamente, quem segue modelo pode ser aprovado sim, mas a pessoa tem que ter luz própria, a pessoa que tem luz própria, ela acaba que vai ter posições próprias, vai ter um estilo de estudo próprio e vai achar o que mais se adequa a ela, porque cada pessoa estuda de uma forma, não adianta o que você travou, gente, vamos ver aí, voltou? Eu vou encerrar e volto novamente. Vou esperar o pessoal entrar novamente, que o vídeo caiu. Agora estou me vendo. Vou guardar vocês, gente. Esperar só um minutinho para dar tempo de todo mundo voltar. Bom, gente, o que eu estava dizendo? Agora eu estou me vendo, tá melhor.
Cada um tem seu modelo. Então, talvez você não vai dar certo estudando, só lendo doutrina. Talvez você não vai dar certo fazendo quadros. Talvez você não vai dar certo. Então, desenvolva o seu método. Se aquilo tá bom para você, ótimo. Agora, imagine como que eu passei no primeiro concurso e continuei lendo doutrina e não passava da primeira fase, gente. Eu não passava da primeira fase. Por que eu não passava da primeira fase? Eu descobri que não, a primeira fase não era doutrina. Eu estava me preparando, geralmente, para a segunda fase, para a sentença, para a prova oral. Eu não estava me preparando para a primeira fase. Aí foi que um dia, um amigo me falou, Fabrício, mas você tem que ler lei. Você tem que pegar na véspera do concurso, aí um mês antes do concurso, vai ler a CLT, você vai ler a Constituição Federal, você vai ler o Código Civil, você vai ler as súmulas, as OJs, e foi que aquilo, depois que eu tive essa sacada, que me deram a dica, que eu falei, é verdade. Eu já tinha, aí, eu fui nomeado em 2004. De 2004 até 2006, mais ou menos, eu tinha perdido meu tempo só lendo doutrina. E não tinha estudado sentença nenhuma ainda, não tinha feito nada, só tinha estudado sentença, aquele curso que eu fiz de uma semana lá no BFGT, não tinha feito mais sentença. Aí, no dia a dia, depois que eu me tornei assistente, eu comecei a ter mais facilidade. Isso facilita, isso ajuda. Porque aí, no dia a dia, você pegando sentença para casos reais para resolver, né, quem tem essa oportunidade, ajuda muito. Tanto é que o número de juízes que já foram assistentes de juiz é muito grande. Porque facilita, assistente, desembargador. Mas para quem está de fora, tem que treinar. Tem que treinar a sentença. Você tem que pegar casos práticos do dia a dia para poder fazer. Mas aí, basicamente... como eu estudava? Lia doutrina, lia bastante doutrina, então pegava e cada livro por vez. Por quê? Por que você fazia isso, de pegar cada livro por vez e não ler separadinho? Porque eu não tinha horário, eu nunca tive horário fixo, era o tempo que tinha. Se eu estava na fila do banco, quem me conhece aqui da minha cidade, Varginha, vinha que eu estava lendo livro. Se eu estava esperando meu filho na escola, dentro do carro, eu estava lendo livro. Se eu estava viajando, eu estava lendo audiolivro. O Masa lá que tinha as musiquinhas, eu estudava pela audioteca do Masa. Aquela Constituição que tinha no Supremo, eu colocava no MP3 para ficar ouvindo. O tempo que eu tinha, eu estava estudando. Ou eu estava com a família, mas eu não tinha essa, hoje eu vou acordar às 6 horas da manhã para estudar e vou estudar até às 11 e depois eu vou trabalhar. Eu não tinha, porque eu dava aula, eu tinha aula para preparar, eu tinha prova para corrigir, então, gente, eu sei que muitos de vocês, por isso que eu falei, aqui eu não queria, nessa palestra, nessa live, eu não queria servir de exemplo para ninguém, mas às vezes servir de motivação para mostrar que é possível. É possível, eu consegui. E eu demorei de 2004 a 2010, 2006 até 2010 para ser aprovado. 2006 eu tomei posse, 2010 eu fui aprovado do concurso em São Paulo. Mas eu não tinha tempo para esse tempo. Para vocês terem uma ideia, no ano que eu fui aprovado, em 2010, eu estava dando aula à noite, todos os horários. Eu dava lá em Três Pontas, 37 quilômetros aqui de Varginha, na segunda, na terça. Na quarta eu ia para lá, eu dava aula 2 horários. Vinha para cá, para Varginha, no intervalo, dava mais 2 horários aqui. E depois, na quinta e na sexta, eu dava aula o dia inteiro aqui em Varginha. Então, assim, desculpa. Quem fala que não passa aqui porque não tem tempo, não é isso. No tempo você cria. Tempo você faz. E aí eu vou falar uma coisa, vocês vão falar que eu estou brincando. Eu não estudava o sábado ou eu não estudava domingo. Mas sempre isso não. Reta final, inscrito em concurso, não tinha dia. Eu estudava sábado, estudava domingo. Mas fora de reta final, sem inscrição em nenhum concurso, um dia ou outro eu não estudava. E Fabrício, por que você não estudava? Porque quando eu estava estudando lá em Campinas, para o cursinho lá atrás, eu estudava todo dia. E chegou uma época que eu tive que ir no psicólogo. Eu tive que tomar calmante, que eu não estava dando conta. Eu não estava dando conta, eu precisava. Aí ele conversou comigo, Fabrício, você tem que ter um dia para descansar.
Você tem dia para praticar atividade física, para fazer alguma coisa. E isso eu levei para minha vida dali para frente. Eu falei, pelo menos um dia da semana eu não estudo. Eu me desconecto, aí eu vou beber minha cerveja, vou passear com a minha esposa, com meus filhos. Então, é isso. Você tem que ter um dia para descansar. Reta final não tem desculpa. Fabrício, igual teve muitas postagens aí no Facebook do carnaval. Fabrício, você perdeu o carnaval? Eu falei, não sei. Eu já perdi o carnaval, reta final. Eu estava aprovado da primeira para a segunda fase estudando. Carnaval já era, estudo. Mas não, eu não estou inscrito em nenhum concurso. Eu só estou estudando, relaxava, e desconectava. Então, para mim, a aprovação no concurso não foi uma tormenta. Pelo contrário, eu fiz do concurso a minha vida. Eu fiz vários amigos, grandes amigos nessa época de concurso. A gente sempre ia no meu carro, a gente dividia a gasolina e são amigos para toda a vida, todos foram aprovados. Só não foi aprovado quem? Quem desistiu. E às vezes não desistiram para se dar muito bem na advocacia, porque o estudo do concurso acaba te ajudando a você crescer sua advocacia, pode ter dúvida, pode não ter dúvida disso, é perfeito, ajuda muito. Mas assim, aquilo era a minha vida, mas está certo, eu estou falando isso por quê? Porque eu já estava com um salário bom de analista do TRT. É diferente para uma pessoa que está lutando, está vendendo um almoço para comprar a janta. Eu sei que muitos concurseiros passam por isso, né? Então, aí já é um pouco mais diferença, a cobrança ainda é maior. Fabrício, mas então você era tão tranquilo assim? Não, mesmo dessa forma você tem cobrança. Não adianta, aquela vizinha chata, aquele tio que vai falar, mas você ainda não passou, você só estuda, mas você já... Para mim, você já era desembargador, de tanto que você estuda, só te vê estudando. É difícil, gente. Isso acontece com todo mundo, né? Não tem... E eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta. Eu não sou de eu não sou de guardar segredo. Então, me falava, não conta para ninguém que você foi aprovado em segunda fase. Não conta para ninguém. Eu não consigo. É da minha natureza falar, conversar, não guardo segredo nem da esposa, nem da mãe, nem de ninguém, né? Eu sou a pessoa mais transparente possível. Mas isso dificulta um pouco. Mas eu adorava o ambiente de pré-prova, eu adorava aquilo de esperar o gabarito, eu queria que fosse rápido, eu queria que fosse muito rápido, mas que eu sou ansioso. Mas eu adorava ficar discutindo gabarito, ia lá para o Correio Web, a minha época era do Correio Web. Eu ficava discutindo gabarito lá, todo mundo brigava comigo. Depois, um dia que eu fui aprovado lá, tinha um cara que brigava comigo sempre. Depois eu descobri que ele era meu amigo lá, que era meu colega de concurso. Ele falou, a gente já brigou naquele Correio Web, hein, de discutindo. Eu queria defender a minha resposta, ele queria defender a dele, e eu ficava pesquisando jurisprudência e... O que motiva, gente? Aí vamos lá, se eu puder dar uma dica de estudo, o que a gente faz? Se eu fosse ensinar alguém como estudar do meu ponto de vista. Primeiro de tudo, não tem concurso nenhum aberto, você não vai prestar nenhum concurso, vai ler doutrina. Vai ler o Bezerra Leite, vai ler o Schiavi, vai ler o Gustavo Felipe Garcia, vai ler o Homero, vai ler o Godinho, vai ler a Volha, vai ler o que possível na área trabalhista, né? Estude o possível na área trabalhista, os livros de direito do trabalho, os livros de processo de trabalho já dão uma abrangência bem grande do edital da magistratura do trabalho. Eles já abrangem assim imensamente. E depois disso, você vai pegar lá o edital de direito civil. Rodolfo Pamplona, Pablo Stolze. Vai lá pegar, vai estudar o direito civil. Direito constitucional. Pedro Lenza, Marcelo Alexandrino, vai ler o direito constitucional. Vai pegando. Aí fala, e direito internacional, Fabrício? Eu sempre estudei por resumos. Eu pegava aquelas obras resumidas de direito internacional e estudava. Beleza, além disso, o que é bom fazer, gente? Questões de concursos anteriores. Você vai intercalando doutrina com questões de concursos anteriores. Por quê? Porque, gente, eu hoje, atualmente, no SEI, a proposta do SEI é sempre elaborar questões novas. Ou seja, nunca pegar o que já caiu.
Por que essa proposta do SEI? Porque o SEI, quando você vai elaborar questão nova, você está agindo como se você fosse examinador para aquele concurso. Você está procurando o que tem de novo para você não cobrar a mesma coisa. Só que isso é muito difícil. É muito difícil, é praticamente impossível. Você vai pegar lá um julgado da semana anterior, você vai pegar um... Só que fora disso, você vai cair na decoreba. Eu já fiz um concurso em Campinas, TRT da 15ª Região, para juiz do trabalho que perguntou o que significava INSS. Literalidade, Instituto Nacional do Seguro Social e Instituto da Seguridade. Gente, isso num concurso de juiz. Decoreba também cai no concurso de juiz. Então a gente tem que resolver questões de provas anteriores, seja de sentença, seja de objetivas. Então é importante sim. Só que aí, depois disso, você já está com uma base boa de doutrina, já está resolvendo questões, ainda não estuda a lei. Abriu o concurso, você está ali com o edital para 2 meses, começa a ler lei. Começa a ler lei. Não adianta. Foi o que me emperrou quase 2 anos da minha vida de aprovação, é eu ficar lendo doutrina e estudar lei. Não ler decoreba. Informativo do TST é importantíssimo. Eu estou trabalhando uma obra muito interessante sobre os informativos, mas o lançamento é só para o meio do ano para frente. Mas é importantíssimo porque jurisprudência cai demais. Jurisprudência cai na prova de sentença, jurisprudência cai na prova oral e jurisprudência cai na primeira fase. Só que aí, uma semana antes, sumo OJ e CLT. O que eu deixava para ler uma semana antes. E assim, nessa história... Então, gente, eu já vou discutir com vocês a questão da reforma aí, tá difícil. Estou vendo a pergunta aí. Súmula e OJ cai muito. 30% da prova, no mínimo, é súmula e OJ do TST. Então, isso ajuda muito, muito, muito. Depois que você foi aprovado na primeira fase, gente, é um peso que sai das costas. Por quê? Porque você vai começar a estudar um estudo direcionado. Direcionado como? Tá, o concurso nacional não foi muito... fugiu bem do parâmetro do que era esperado. Mas você vai ver a banca. Se a banca tem doutrinador, se a banca tem ministro, você vai começar a pegar voto dos ministros. O estudo de banca serve para isso. Eu fiz o concurso de São Paulo, se não me engano, o Zainag. O Zainag está aqui, eu sigo ele no Instagram, ele me segue também. Ele só trata de direito, a maioria das obras dele é sobre direito desportivo. E aí comecei a ler artigos dele, batata, na prova caiu lá a questão da multa do jogador de futebol, se era recíproca, se não era. Então ajuda muito. Eu fiz um concurso de Campinas que estava lá a súmula vinculante do teste da insalubridade, aí tinha discussão, caiu, não adianta. Geralmente a gente cai o que está em discussão. Esse concurso nacional fugiu muito, a gente assim, até não sabe se foi a própria banca que fez lá a prova, ou se foi a entidade lá, a examinadora que fez, mas fugiu do padrão. Mas depois que foi aprovado na primeira, você vai estudar isso, e vai estudar a jurisprudência do TRT que você está prestando. Isso, quando o concurso era regionalizado, era muito bom, ajudava muito. Agora, com o concurso nacional, a gente acaba que, não sei, facilita e atrapalha. Por que facilita e atrapalha? Facilita porque você não vai analisar nada regional, você vai ficar na jurisprudência exclusiva do TST. Isso facilita bem. Mas atrapalha que você não é algo mais direcionado, né? Mas, assim, o concurso nacional foi bom em vários aspectos, vai continuar sendo bom, só que a gente não sabe. Aí vem a pergunta, a gente sabe se vai voltar os concursos regionais? O que a gente já viu é que tem o inquérito civil público, né, o MPF, se insurgindo contra o concurso nacional, não contra o concurso nacional, contra a obrigatoriedade de vinculação dos tribunais ao concurso nacional. Porque isso, segundo o MPF, fere a autonomia de gestão dos tribunais. Então, deveria voltar a ser optativo.
Então tem essa discussão, a gente não sabe. A próxima presidência aí do TST, o que vai modificar, se vai modificar alguma coisa, ou se vai ser oriundo de decisão judicial, né? Mas assim, o importante é que, sendo regional, sendo nacional, o concurso nacional vai acabar. Não vão ser aprovados, ou mesmo que aprovados o número suficiente, cara, já surgiram novas vagas e vão surgir novas vagas. Então, no mínimo, um concurso por ano tem que ter. Nacional tem que ter um por ano, porque senão não supre a necessidade dos tribunais. Os tribunais aposentam muita gente. E se o auxílio moradia cair, penso eu, vai aposentar mais pessoas ainda. Porque tem o auxílio moradia que é muito discutido aí, mas a questão financeira dele, se você se aposenta, você perde uma remuneração muito grande. Então, isso dificulta. Então, possivelmente a gente teria muitas aposentadorias se caísse o auxílio moradia. É bom por um lado, né, para quem está prestando concurso, só que depois vai ser péssimo depois que você ser aprovado, que você vai perder essa remuneração, né? Mas tudo tem seus prós e contras. Gente, mas aí vamos seguindo aí as minhas dicas, né? Cursinho, estão perguntando aí. Fabrício, você indica algum cursinho? Eu acho que o cursinho, ele ajuda e atrapalha. Como assim ajuda e atrapalha? Eu acho que é muito importante você fazer um cursinho sim com videoaulas, se possível com aulas todos os dias, se você tivesse horário. Por quê? Para aquilo te motivar. Para mim serviu de motivação. Eu tinha aquela obrigação de ir lá todo dia, eu tinha a obrigação de assistir as aulas que eu estava pagando, eu estava me dedicando àquilo, e o seu companheiro que está ali na sala com você acaba te incentivando. E eu até acho importante você não fazer pela internet sozinho na sua casa, porque se você faz assim, você acaba que deixa para outro dia aí você vai ficando com matéria acumulada para estudar. Então, para quem não tem organização, eu acho que um cursinho ajuda a te organizar um pouco, tá? E isso... É só fazer isso, então. Mas por que é bom e ruim? Ruim porque o tempo que você assiste uma videoaula no cursinho, eu leria muito mais doutrina em casa. Então, o cursinho é para um projeto a longo prazo. Primeiro você pode fazer um cursinho para você se ambientar, e depois você abandona o cursinho e vai trabalhar leitura de doutrina, leitura de lei, leitura do que for, tá? Aí ajuda, porque aí o tempo rende mais. E aí você vai intercalando o tempo que você tem, gente. Acordou de manhã, tem uma hora, vai ler uma hora, vai ler na hora do almoço, vai ler. Eu já almocei lendo. Já aconteceu isso comigo quando eu estava em reta final. Então, isso ajuda bastante. Gente, doutrina agora com a reforma trabalhista. Honestamente, sem concurso aberto, o que eu faria? Eu pularia tudo de reforma. Tudo que eu sei, eu leio a letra, eu leio a lei, eu pego a 3467 MP 808, leria, isso eu falo para concurso, gente, para advocacia vocês já podem estar estudando, vocês vão ter que aplicar, vocês vão ter que recorrer, vocês vão ter que... Mas isso aqui, tudo que está aqui, eu risco nos livros e não leio. Fabrício, por que você está falando isso? Gente, tem muita divergência. Assim, você vai formar sua opinião própria. Só que já que não tem concurso aberto, para estudar isso depois, enquanto o TST não se manifesta, enquanto a gente não tem um posicionamento do STF. Porque a gente sabe que tiveram várias adins no STF, a gente nem sabe se a MP 808 vai ser aprovado ou não, foi recorde de emendas parlamentares, então muita coisa ainda está por vir. Então, nesse momento, o ideal, penso eu, é deixar para estudar a reforma trabalhista depois. Estuda a reforma trabalhista daqui uns 6 meses, isso se não tiver concurso aberto. Estão perguntando se vai ter um concurso nacional por ano. Eu acho que tem que ter, porque o concurso demora muito. Se o concurso fosse um a cada 2 anos, praticamente os tribunais iam passar necessidade, gente. Vocês não sabem como a administração do tribunal sofre para suprir a ausência de juízes. O número é praticamente contado. São vários juízes que saem de licença, tem período de férias, então é complicado, gente. Então eu acho que, na minha opinião, não tem nenhuma informação, mas vai ter um concurso, no mínimo um concurso por ano.
Eu estou vendo que eles ainda não divulgaram o novo concurso nacional, porque tem essa questão se vai voltar a ser regional ou não, e segundo que vão esperar pelo menos o número de aprovados na prova oral. Aí não, porque ainda tem depois o curso de formação nacional, que são quase 3 meses em Brasília, então isso é demorado. Então tem que ter o concurso. A reforma vai diminuir a justiça do trabalho nesse meio tempo? Penso eu que, assim, diminuíram os números de processos, mas isso é momentâneo. Isso é momentâneo, que os advogados, a maioria, estão aguardando a ver o posicionamento, pelo menos dos juízes, tribunais, para ver o que vão pedir, para ver quais serão as consequências lá da sucumbência. Então, se ainda tem prazo prescricional para poder aguardar, é melhor aguardar. Eu, se eu fosse advogado, aguardaria. Eu não estaria ingressando com várias ações. Mas, assim, a gente tem um passivo muito grande para ser aprovado. Então, é um passivo muito grande de processos para a gente julgar. Então, honestamente, a Justiça do Trabalho não vai diminuir, a quantidade de juízes ainda vai ser necessária, então, tranquilo para quem está estudando. E o concurso de juiz do trabalho, a vantagem, assim como os outros concursos para juiz, para promotor, que você não concorre com ninguém. Você não concorre com ninguém. Você concorre com si mesmo. Você tem que fazer o número mínimo de pontos que a prova necessita. E nesse ponto, até as cotas acabam ajudando na primeira fase, mas depois nas demais fases você tem que cumprir o requisito mínimo. Então, assim, você concorre com si. Então, a sua vaga está lá guardada, a sua vaga está aqui em Minas guardada, se você quiser trabalhar aqui em Minas. Então, você tem que fazer isso. Agora, estão perguntando muito como é que eu estudava jurisprudência. Gente, eu estava na internet, eu via notícia diariamente, eu ia lá no site do TST ou no site dos tribunais que eu costumava prestar e via as notícias e acompanhava a jurisprudência, mas tem que tomar um cuidado muito grande, gente, com essa jurisprudência que a gente estuda, principalmente em noticiário de TRT. Porque TRT, por exemplo, TRT de Minas, às vezes eles colocam decisões que não refletem a jurisprudência daquele tribunal. Decisões que foram reformadas pelo tribunal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que ler, mas já tem que ler. Você nunca lê nada com 100% de certeza. Sempre leiam as coisas com o pé atrás. Tem alguns doutrinadores, não vou citar o nome, que eles colocam posições que são só deles, que tem súmula do TST falando ao contrário. E eles nem ressalvam essa existência. Para mim isso aí é uma espécie de estelionato, né? No mínimo você tem que ressalvar. Eu tenho posicionamentos que são divergentes do TST nas minhas decisões, mas eu ressalvo, eu falo em que peço o TST entender dessa forma, eu penso de forma diferente. Então por isso que eu aconselho a vocês a não ficar com uma obra só. Principalmente na nossa área fim, processo, trabalho, direito material. Agora direito administrativo, direito constitucional, isso aí você pega um livro bom, direito civil, já dá para tranquilidade. Aí lá estão dizendo que conhece esse doutrinador, prefiro não falar nome, gente. Dá licença, eu vou tomar uma água. Eu vou abrir aqui para perguntas. Passaram várias perguntas aí, gente, e eu confesso a vocês que eu não consegui acompanhar. Inclusive que eu tentava ler, aí eu perdi até minha linha de raciocínio. Se quiserem repetir alguma pergunta que eu não falei, pode enviar aí, que eu vou já, a partir desse momento, começar a responder as perguntas para vocês, e depois eu conto a minha história de aprovação na sentença e na prova oral desse concurso que eu passei, né, que foi o de São Paulo, depois eu perguntei para Minas. Vocês querem já enviar? Ninguém quer perguntar, então eu vou seguindo, então deixa a minha história de aprovação desse concurso, depois eu respondo as perguntas de vocês podem enviar novamente. Revisões, já vou então. Revisões fazia? Sim, eu costumava fazer revisões, mas as minhas revisões eram muito nessa. Eu prestei, nessa história minha, eu prestei 13 concursos. Então, na verdade, a minha vida era uma revisão. A vantagem do concurso regionalizado e a vantagem de eu ter dinheiro para poder viajar enquanto analista era essa, né? E essa é uma vantagem de grande diferencial. Eu estava sempre estudando.
E eu sempre começava do zero. Então, interessante é essa questão. Mas eu pegava resumo, eu tinha uma coleção da Premier, hoje tem revisaço do Miessa, do Correia. Então, dá para pegar essas revisões, que ajuda bastante, porque não adianta, a nossa memória é falha. O que me ajudou muito na minha aprovação foi o fato de que eu comecei a dar aula de Direito Material do Trabalho e Processual do Trabalho nesse último ano. E aí, tudo que você estuda para dar aula, gente, se tem um conselho, estudem como se vocês fossem dar uma aula sobre o assunto. Vocês não esquecem nunca mais. Eu já dei aula de Direito das Coisas, eu dava aula de Direito Tributário. Eu não esqueço nunca mais o que eu dei aula. Então, o que eu dei, tem muita coisa que já alterou, eu fiquei sabendo, mas assim, eu vou acompanhando de longe. Mas é bom estudar assim, com um afinco que fosse para dar aula. Isso ajuda muito. Vamos lá. Estão perguntando se o SEI tem cursinho para iniciante. A gente acaba lançando, o SEI acaba lançando curso, geralmente reta final, com questões objetivas, só com resoluções de questões. O SEI ainda planeja fazer um curso online, com videoaulas. O SEI, em parceria agora, lançou o Clube do Direito, não sei se vocês viram, que é tipo a Netflix do Direito. O SEI vai acabar expandindo, mas a gente ainda não tem tecnologia suficiente para fazer um curso regular assim. A gente lançou agora, eu até ia fazer o convite para vocês no final, o curso de sentença e dissertativas. Porque esse é um estudo que tem que ser feito independentemente de qualquer fase que você esteja. Para não acontecer o que aconteceu comigo no meu primeiro concurso. De eu chegar na prova de sentença e não ter tempo suficiente para estudar. E agora ainda piorou ainda mais a situação, porque na minha época, a prova de segunda fase era uma data. E depois eu tinha tempo, pelo menos um mês e meio, para estudar para a prova da sentença. E depois a prova oral. Com a reunificação da segunda e da terceira fase, ou seja, da dissertativa e da sentença, você não tem mais esse tempo. Então, do zero, você já tem que começar a estudar. Tá, vai ser difícil? Vai. Mas, do meu ponto de vista, o curso dissertativo e sentença serve para qualquer pessoa do zero. Do zero, porque você vai ter que estudar doutrina e você vai começar a se inteirar dos assuntos. Mas aí, o SEI, possivelmente, quando tiver algum concurso aberto ou perto de abrir algum concurso, a gente deve abrir algum com a mesma forma que a gente fez no Nacional, que é o cursinho com as objetivas inéditas, né? E com gabarito comentado, e depois com a prova dissertativa, com a sentença e com as correções individuais. Vamos lá, o que mais? Vamos ver pergunta. Chovendo muito, tá instável aqui também, tá complicado, eu não sei, Varginha, aí Caxambu, né, Carlos? Eu acho que deve estar difícil. Formação humanística, gente, eu estudei resumo, eu não sei, o meu concurso foi o primeiro concurso que caiu formação humanística, que saiu o edital lá da ANAMAT com a resolução, com todas as questões, e aí o que a gente fez, eu não sei, eu acho que muitos de vocês devem ter tido acesso a esse material. Todos os candidatos aprovados para a prova oral, a gente se uniu em um grupo, aí é o que eu falei, que você não está concorrendo com ninguém, os concurseiros eles podem se ajudar sim, tem que se ajudar, boa noite, e a gente dividiu os pontos, e cada um tratou de 2 pontos específicos que estavam no edital e fizeram resumos, só que resumos bem elaborados, porque na prova oral você precisa de conteúdo. Então aí eu falei que eu ia falar da minha história de aprovação no último concurso em que eu fui efetivamente aprovado. A gente fez isso. Então a minha prova, na prova de sentença eu já tinha uma bagagem, eu fiz de novo o curso lá do DFGT, mas eu já estava com a prática minha do dia a dia de assistente, né? Mas aí o meu principal medo seria a prova oral, né? Aí, como ter autocontrole, a ansiedade é difícil demais, né? Bem complicado, principalmente depois que você passa a primeira fase. Enquanto você está na primeira é tranquilo, mas depois que você garantiu a primeira, a ansiedade começa a bater. Só que aí é aquele negócio, é o que eu falei, eu tirava um dia por semana, tomava uma cervejinha, descansava, relaxava a cabeça, porque senão você fica doido, você não aguenta e acaba você se cobrando muito.
Fui aprovado por oral, a gente fez essa divisão, só que só isso seria suficiente? Não, eu comecei a fazer o estudo de banca. Ainda não existia esse estudo de banca hoje mastigado que os cursinhos fazem. A gente do SEI fez isso no Nacional, tem vários outros cursos que fazem estudo de banca, de começar a pegar doutrina, jurisprudência dos integrantes da banca. Só que só isso é bom? Não, a gente precisa participar de exames simulados. E aí eu fiz um simulado lá com o Calvé no Rio, foi bem interessante esse simulado do Calvé. Depois eu fiz simulado também ali no BFGT, lá na época desembargadora, esqueci o nome dela. Fiz com o Marquinhos Scarlerso lá no FMB, na época que ele dava aula no FMB. Fui só eu e meu filho na época eu já tinha o Felipe tinha acho que 7 anos. A gente ficou lá o feriado inteirinho da Semana Santa fazendo o simulado com o Marcos Calerso. Ele mandava para mim um dia antes os pontos, eu estudava e a gente fazia a prova simulada no dia seguinte. No último dia, no domingo de Páscoa, eu abandonei o barco. Eu falei, Marcos, eu não vou, desculpa, eu não dou conta. E ele estava lá pronto para me ouvir. Mas, graças a Deus, não fez falta. Aí, o que eu fiz depois disso? A minha prova, eu fui o último a ser arguido. Ou seja, antes de mim teve quase uma semana de arguições em São Paulo. E como eu controlei a ansiedade nesses dias? Vocês não acreditam, eu fui assistir a prova oral de todo mundo. Eu ficava lá eu ficava lá na plateia assistindo. Por que eu fiz isso? Porque para mim, eu via a postura dos membros da banca. E o Mauri Mascaro estava na banca, o Pedro Paulo Teixeira Manos e o Moro, o advogado. Cada um tinha seu perfil, e eu estudei o perfil deles e eu não me desestruturava. O Amaury, ele era bem duro, o Amaury Mascaro, com os candidatos. Ele chegava a perguntar, mas assim... Não, eu já estava preparado. Já por outro lado, o Moro, nossa, ele era muito tranquilo, muito assim, acabava ajudando os candidatos. A mesma coisa o Manos. Então, assim, isso foi bom para mim, porque na hora que eu fui lá, eu só não assisti no penúltimo dia, que foi o dia que sortearam o meu ponto. Sortearam o meu ponto, eu fui pro hotel e aí dali eu não saí mais. Eu tinha levado um amigo meu aqui de Varginha que estudava também para o concurso de magistratura de trabalho e era assistente do juiz da segunda vara, e ele foi me ajudar para separar material no hotel. Então, e essa ajuda dele foi muito boa, porque ele eu não me preocupei em procurar nada. Ele ia falar, lê isso, Fabrício, lê isso, Fabrício, lê isso, Fabrício. E aí a gente levou internet, levou impressora, o que fosse possível levei uma mala de livros, de resumos, tudo tranquilo, mas assim, ajudou bastante, porque no dia da minha prova eu já estava tranquilo. Aí o Amorim soltou uma para mim lá que eu falei, manter-se. Aí ele, doutor, o senhor pretende ser juiz do trabalho, isso aqui, mantivesse. Eu falei, meu Deus do céu, respira fundo. Se eu não tivesse assistido as outras provas, isso ia me desestruturar extremamente. Mas como eu já tinha visto qual que era o perfil dele, a postura dele, respirei fundo, tomei minha aguinha e continuei. A água ajuda bastante no momento da prova oral. Se a banca disponibilizar água para vocês, né, sabe aquele momento que deu branco? Você pega a aguinha, bebe a aguinha, que ali algum santo te ajuda, pode ter certeza. Mas é uma preparação agora. Quem está no oral, quem acredita que esteja no oral do concurso nacional, qual seria o meu conselho? Meu conselho é que se você ainda tem dúvida de direito material processual do trabalho, vai estudar direito material processual do trabalho e vai pegar estudo de banca. Lê a doutrina, lê uma doutrina diferente, né? Lê uma doutrina diferente que você vai ter novos pontos de vista, né? E ajuda. Mas, assim, a prova oral não costuma reprovar. No magistratura do trabalho, geralmente, prova oral reprova muito pouco.
vocês, né, quem chega na prova oral, para mim você estava falando de mim. Eu já estava quase desligando a live aqui. Eu vejo cara chato, mascaro. Deus o tem, hein? Cuidado, ele vai puxar teu pé à noite. Mas é isso, gente. Não tem muito segredo. Vamos seguindo, gente. Mais perguntas? Aí não, deixa eu contar. O melhor de todos de ser o último a ser arguido. Eu fui o último a ser arguido no salão. Aí falaram, vamos pro plenário do TRT. Acabei de ser ouvido, a gente desceu. E aí já saiu a notícia da minha aprovação. Eu até compartilhei um vídeo aí, salvo engano, desse dia específico no meu Facebook. Se quiserem olhar lá, é uma emoção indescritível, gente. Para você que está na luta, depois de 4 anos, altos e baixos, estudando mais, estudando menos, você receber a notícia da sua aprovação, assim, vale todo sacrifício, vale todo esforço, vale, pode ter certeza disso. Nem que seja para depois que você tomar posse, eu vou montar meu cursinho lá, os CELS, e pedir exoneração. Mas valeu porque é por opção, não é por necessidade. E assim, e depois que passar, não esquecer dessa batalha, gente. Não esquecer dessa luta e não esquecer dos colegas, não. A gente tem que ser humilde. A gente não tem que se endeusar, não tem que se achar superior a ninguém. Tá? Assim, não é porque você foi aprovado num concurso que você virou melhor que os outros, não. Pode ter certeza disso. E isso, assim, vai dar aí da pessoa. Não adianta nada eu falar isso para quem não vai, não adianta. Mas faz muita diferença, facilita muito a nossa vida. Facilita muito o nosso dia a dia. A gente atender bem o advogado, a gente fazer uma audiência com companheirismo e não com autoridade, com arbitrariedade, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Gente, tem outro detalhe que eu esqueci de contar para vocês. Eu, no meu último ano de aprovação, dando aula todos os horários no período noturno, a minha esposa ficou grávida do 3º filho. Eu falei, ou eu sou aprovado ou eu me mato. Porque como é que eu vou dar conta de manter 3 filhos? O salário de analista ajuda, mas hoje em dia é muito feio, mas assim, hoje em dia é muito difícil, a escola, a educação cada vez mais elevada. Gente, estão perguntando aí o meu Instagram é Fabrício Silva TRT3. Direto eu posto dicas lá de julgados. Eu criei um blog faz um mês, chama dicastrabalhistas.com.br. Qual que é a minha pretensão com esse blog? Como tem várias opiniões sobre a reforma trabalhista, a gente já tem várias obras a respeito da reforma trabalhista, a minha pretensão é comentar artigo por artigo, uns 2 ou 3 por semana. Eu sei que eu falei aí por conta do carnaval, quem está me acompanhando deve estar me xingando, e colocando o posicionamento dos vários doutrinadores e colocando a minha posição, o que eu penso. Isso vai ajudar bastante. E ao final de todos esses comentários eu pretendo publicar um livro com os meus artigos. Só que aí, quem quiser, entra lá no dicastrabalhistas.com.br, se inscreve lá na newsletter, lá, que eu vou avisando logo que eu coloco cada material novo para vocês irem acompanhando. E vocês podem discutir lá, gente. Não precisa concordar comigo não, porque a discussão é que enriquece o direito. Eu vejo que às vezes o pessoal tem medo, fala, Fabrício é juiz, eu sou advogado, ele vai depois na audiência me xingar. Não, que isso? O direito, criei o blog justamente para enriquecer. E confesso que eu já mudei ponto de vista lá em razão de algum posicionamento que me enviaram, eu refleti melhor e pensei. Se tiver como gravar, não poderia ver isso. Não, eu arrumei um programa, depois eu vou disponibilizar lá no blog, no meu Facebook. Pode ficar tranquilo, tá bom? Gente, vamos seguir. O meu Facebook é Fabrício Lima Silva. Agora o Instagram é Fabrício Silva, tudo junto, TRT3. Vocês podem procurar lá que vai ser um prazer tê-los por lá. E pode acompanhar para vocês verem que direto eu posto ou julgados ou matérias doutrinárias. Lá no meu blog a gente vai ter novos colaboradores, isso é bem interessante.
Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos seguindo, que eu comecei a falar de outros assuntos e me perdi das perguntas. Não tem mais nenhuma pergunta? Então, gente, eu gostaria de convidá-los, então, para fazer esse curso nosso do SEI, né? Senão o Caio me demite do SEI. Que vai começar as rodadas. Nossa, a gente planejou agora um curso de segunda e terceira fase, ou seja, de questões dissertativas e sentenças com correção individual. O Daniel está inscrito, beleza, a gente se encontra lá. As rodadas vão começar a partir do dia 5 de março, serão rodadas a cada 15 dias. Aí como é que funciona? A gente envia para vocês a prova, vocês corrigem, envia para a gente faz, vocês fazem a prova, a gente corrige, envia o feedback acompanhando o que errou, o que tem que melhorar, o que poderia ter melhorado, e depois a gente publica o modelo de resposta. Então, esse modelo é um modelo que a pessoa que começa do zero vai acompanhando. A gente tem um abraço pernambucano. Esse modelo a gente vai acompanhando a evolução do aluno. A gente fez essa experiência do Reta Final, 2 turmas, e a gente acompanhou a evolução do aluno. A vantagem do SEI é que ele tem um preço muito acessível. Essa é a proposta do SEI, ele sempre foi assim, então isso é interessante. Então, para quem puder, vai lá e se inscreva. E o SEI me permitiu aqui uma promoção para quem quiser. É só mandar um direct aqui no Instagram do SEI e avisar que para quem fizer a inscrição até o dia 20 de fevereiro, ele vai dar acesso gratuito a qualquer um dos outros cursos da magistratura do trabalho. E tem muito material lá, gente. Tem muita sentença inédita. Se vocês pegarem lá o Reta Final, que tem as matérias de primeira fase, tem muita coisa de primeira fase, discussão lá interessante. E, se possível, eu pretendo divulgar a primeira prova nossa aberta. Eu não vou poder corrigir, né, de quem não está inscrito, mas vocês podem ter acesso. Obrigado, Andréia. Andréia Rude, um abraço para vocês aí. Quantas horas de estudo conciliando com o trabalho? Gente, o meu estudo variava muito. Eu chegava a estudar 6 horas por dia, como chegava a estudar 1 hora, como tinha dia que eu não estudava. Então, é por isso, em 4 anos eu consegui ser aprovado. Eu não tinha rotina de estudo. E assim, o que eu queria, a minha intenção lá desde o início da live era mostrar isso. É que é possível ser aprovado mesmo tendo uma regularidade de estudo. O que você não pode é desistir. Né? Mais cedo ou mais tarde, você acaba sendo aprovado. Aí é aquela questão. Eu estou na praia, eu já estive na praia estudando. Eu fui para a praia porque eu tinha filhos, meus filhos, né, feriado, férias, eles não iam para a praia, e só que eu chegava lá e estudava. Repetir a promoção, tá. É que quem fizer a inscrição para o curso agora de segunda e terceira fase até o dia 20 de fevereiro, o SEI vai dar acesso a algum curso da magistratura do trabalho que já foi encerrado. A gente teve de segunda e terceira fase, teve um só de sentença e teve o outro que era de primeira fase e sentenças. Tem muito material, tem muitas questões, até aconselho para quem não fez o de primeira fase, lá o Reta Final, pegar esse curso gratuitamente. Aí quem quiser é só mandar aqui um direct no Instagram do SEI, que aí o Renan libera para vocês quando vocês fizerem a inscrição. Só que a inscrição tem que ser feita até o dia 20 de fevereiro. O Doroteu está avisando que vão ter rodada de súmula OJ, modificação da jurisprudência, doutrina, reforma trabalhista e pontos polêmicos. A gente vai enviar esse material para vocês também para enriquecer o estudo, né? A gente vai estar acompanhando isso. Vocês podem ficar tranquilos. Cada rodada é um desafio. Eu já estou preparando a sentença da primeira fase. A sentença da primeira fase tem bastante reforma trabalhista, porque aí vocês vão ver onde os examinadores vão poder pegar. Obrigado, Ana. Priscila, mais alguma questão, gente? Que eu já vou encerrar a live aqui se não tiver nenhuma pergunta mais. E eu peço desculpas se não era o que vocês imaginavam, mas a minha intenção era motivacional, não era ensinar ninguém a estudar. Não é, nunca foi.
Então vocês fiquem tranquilos. Eu até, o Doroteu, meu colega, eu passei para a segunda fase lá no concurso. Doroteu também é professor lá no SEI comigo. Quem quiser seguir lá é Doroteu com TAEOBN de Barbosa Neto. Ele também posta alguns conteúdos lá. O Doroteu é um colega que eu passei para a segunda fase do AC, mas eu não voltei. Eu acabei ficando aqui em Minas, que eu já estava no curso indo para a magistratura de São Paulo, aprovação, acabei que preferi não ficar por lá, e ele ficou e não voltou mais, mas a gente ainda continuou mantendo contato. Por onde seria mais confiável, então, estudar, já que tem algumas divergências? Então, a questão é essa, confiável, tudo é confiável, o problema é a gente não sabe o que vai prevalecer na jurisprudência, né? Aí eu estou falando, eu estou lá no meu blog, eu estou colocando a posição de todo mundo. Eu coloco a posição da Volha, do Godinho, do Homero Batista, do Gustavo Felipe Garcia, o que a doutrina acaba concordando, eu coloco. A gente vai vendo as divergências. E é bom que você tenha, a segunda fase de magistratura do trabalho, para quem ainda não fez, geralmente não tem questão fechada, a resposta é fechada, é a sua fundamentação que vai te aprovar ou não. Então você tendo diversos pontos de vista e formando seu posicionamento, você vai falar, tem a corrente A, tem a corrente B, eu me filio à corrente C, né? Tem também o meio de caminho, né? A gente sabe disso, então o importante é isso. O ruim é você ler só um doutrinador e acreditar nele. Aí não dá, infelizmente, principalmente se tratando de reforma trabalhista. Eu falo isso para quem tiver... Oi, doutora Eliane. Para quem tiver prestando concurso para analista, agora vai abrir o Pernambuco, tem a segunda fase, é importante você ler pontos de vista diferentes para você formar seu posicionamento. Então, por isso, quanto mais você estudar, melhor. Quanto mais material você tiver, melhor. Mas sempre aquele, com o pé atrás. Nunca confiando fielmente, senão das vezes fala, é assim, eu penso que deve ser assim, pensa que deve, mas o TST tem súmula falando que não é, como é que você faz? Difícil. De nada, Priscilix. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu só ver aqui, que eu tinha só uma última palavra para vocês. Sim. Não sei se tem aluno nosso aí do SEI ou alunos que estão na possibilidade de ir para a prova oral. Possivelmente a gente vai lançar um primeiro curso para a prova oral por Skype. Aí vão ser 2 aulas, uma aula expositiva, uma outra aula para tirar dúvidas, e a terceira vai ser uma banca simulada através do Skype. Priscila. Então, se alguém tiver interesse, então, muito obrigado, gente. Eu gostaria mesmo imensamente de agradecer aí me acompanhar até essa hora. E aquela questão, se você tem o sonho de se tornar juiz ou procurador de trabalho, ou na área trabalhista, ou qualquer outro concurso, foque no seu sonho. Barreiras vão surgir, pedras vão surgir nesse caminho, mas se você não desistir, se você tiver foco, você vai ser aprovado, independentemente da metodologia de ensino que você utilizar. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Eu tenho um colega, gente, que ele foi aprovado para juiz estadual de São Paulo com 6 meses de formado, na época que os tribunais decidiam se teria que ter experiência ou não. Esse colega, no 3º ano do escritório de advocacia que ele trabalhava, falou que não iria efetivá-lo, ele queimou no golpe e falou, vou estudar para o concurso. E aí, com 6 meses de formado, ele se tornou juiz estadual em São Paulo. Então, cada um tem seu tempo. A gente não pode se espelhar em ninguém. A gente tem que fazer o nosso, né, e cumprir o nosso beabá. E vai dar certo. Obrigado. Fique com Deus, desculpa aí se eu enrolei muito, se eu falei da minha vida, vocês não queriam saber da minha vida, mas fica muito difícil eu contar da minha história de aprovação se eu não contar a minha história de vida, que a minha aprovação depende desde quando eu nasci, desde a criação que eu tive. Agradeço muito aos meus pais, agradeço muito a minha família, minha esposa que sempre me apoiou, meus filhos, que infelizmente a gente chega a abdicar um pouco da família nesses momentos, mas assim, tudo é compensador, acaba compensando e graças a Deus, depois da aprovação, eu posso dar uma vida melhor para eles. E vocês, com certeza, também vão poder.
Obrigado, fiquem com Deus. Se puderem me... Fala, Wagner. Me acompanhem lá no meu Instagram, então, Fabrício Silva, TRT3. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Ariane, um abraço.